Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso querido Centro Espírita Vinhas do Senhor, para refazermos nossas energias e alimentarmos nosso espírito do banquete da palavra e do amor de Jesus. Agradecemos a oportunidade de falarmos com vocês esta noite. E antes de começarmos com a nossa lição do dia, nossa reflexão da noite, gostaríamos de lembrá-los e de informá-los que no próximo domingo esta casa iniciará a campanha do quilo, desenvolvida por alguns trabalhadores e, sobretudo, pela mocidade desta casa. O que constitui a campanha do quilo? Constitui na coleta de itens para as nossas cestas básicas. Nós vamos às casas e pedimos qualquer ajuda que será muito bem-vinda para compormos as cestas básicas. Então, nós pedimos a todos vocês que vibrem pelo sucesso da coleta da campanha do quilo. Muito obrigada. Hoje, gostaríamos de começar fazendo uma pequena reflexão, dizendo assim: quantas vezes nós nos atemos no trabalho, no seio do lar, na vida econômico-financeira, com uma competição acirrada? Sim, nós vivemos em competição. Precisamos demonstrar o nosso desempenho, a nossa expertise, a palavra da moda, a nossa competência e conquistar destaque no meio em que estivermos. Sim, vivemos de competição. E vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos, dos itens de 11 a 16, o tópico duelo. Numa leitura rápida e de modo bem explícito, está para nós que a humanidade vem paulatinamente desenvolvendo formas de ser mais branda, de ser mais amena, e de deixar o duelo físico das armas de lado. Isso, entretanto, não nos isenta dos duelos que praticamos na convivência familiar, social, no trabalho. Sim, nós duelamos, nós competimos. Para nos trazer um pouco mais de reflexão, nós vamos ler a mensagem. Eu tenho o hábito de dizer lição, porque para nós é sempre uma lição, mas a mensagem de número 148, no Bom Combate, que está no livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel. No Bom Combate. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. É Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E Emmanuel nos diz: nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos nossos inimigos externos. Brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós mesmos, assestando baterias de vigilância, em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito.
O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da sua experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre até os caminhos de Damasco, estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado por várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir à causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira do semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Vamos rememorar o episódio de Paulo no deserto da Síria. Paulo, que era então o primeiro perseguidor dos cristãos, mais ávido dos cristãos primevos. Paulo vai conduzir o apedrejamento de Gesiel, que ele não sabia ser irmão da sua noiva Abigail, e que passou para a história bíblica chamado de Estevão, e que Emmanuel nos traz em sublime livro Paulo e Estevão. Mas o que nos interessa pensar é que Paulo, no deserto da Síria, tem um encontro com Jesus. Jesus vem até ele. E nós nos perguntamos, o que é o deserto? Qual a simbologia o deserto pode ter para nós, cristãos redivivos? O deserto é a nossa solitude. É o nosso estar sozinho com nós mesmos e com Deus. É o momento em que nos despimos das nossas aparências e das nossas pretensas importâncias e vamos, humildemente, perscrutar a nossa alma e ver o que de fato nos faz melhores e as arestas que ainda devemos burilar no nosso espírito, no nosso coração, na nossa consciência. E esse é o deserto que precisamos enfrentar, para que possamos combater o nosso bom combate. Estamos aqui para vencermos, não o nosso colega de trabalho, não o nosso confrade da nossa religião, não o nosso concorrente comercial, não. Nós viemos para combater a nós mesmos, mas sem o vitimismo, de dizer, mas eu sou mesmo muito defeituoso, eu preciso melhorar. Sim, todos nós precisamos melhorar. Mas precisamos fazer no nosso deserto pessoal uma aproximação humilde, sincera da pessoa que nós somos. E até chegamos a nos lembrar de Carl Gustav Jung, que vai dizer na sua teoria da psicologia analítica que a nossa sombra nada mais é o nosso eu, a parte de nós que nós não queremos aceitar, ou que nós imaginamos que somos. Então, com base nisso e também no Evangelho, o nosso deserto e o nosso bom combate é, pois,
trazer à luz do conhecimento a pessoa que nós somos. Olharmos com naturalidade, com a certeza de que nós somos imperfeitos, mas não precisamos ficar imperfeitos. Nós estamos imperfeitos, mas nós podemos caminhar para a perfeição relativa que Deus nos concede. E então nós pensamos que combater o bom combate exige o processo de autoconhecimento e autoiluminação, com amor, com humildade e, sobretudo, fazendo esse trabalho que é individual e intransponível e que constitui o nosso processo de viver. Então, que nós olhemos para o circo, se antes os cristãos primitivos eram sacrificados no circo abominável dos romanos, hoje o circo é o nosso coração e o tribunal da nossa própria consciência, para que possamos, sem achaques, sem falsa modéstia, olhar para nós mesmos e seguirmos firmes adiante. Porque, como dissemos na semana passada, sim, Deus cuida de nós. Pois então, é chegada a hora de nós também cuidarmos de nós mesmos. Então, que Jesus ampare a todos nós na nossa senda pessoal. Pela atenção de vocês, muito obrigada. Com a palavra, Hilton. A palestra. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Vinhas do Senhor. É uma honra para mim, mais uma vez, uma vez por mês a gente está aqui compartilhando com vocês um pouquinho de tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente busca entender na nossa evolução espiritual e humana. E hoje eu vim com um tema, um pouco diferente de todos os temas que eu fiz, mas que veio numa linha de raciocínio da última palestra. Hoje a gente vai começar, eu me propus a iniciar uma série das 3 revelações. Ou seja, quais são essas 3 revelações? O Antigo Testamento, advindo lá desde Moisés, e a gente vai ver aqui que tem muitos e muitos outros precursores também do Antigo Testamento. Depois, o Novo Testamento, a segunda revelação de nosso Mestre Jesus. E, por fim, a terceira revelação com a comunicação dos Espíritos. Pois bem, como eu disse que nós vamos nos atrelar um pouquinho naquilo que a gente aprendeu na última palestra. A última palestra, para quem não viu, foi a palestra do Bom Samaritano. E lá nessa palestra do Bom Samaritano, eu procurei expressar um pouquinho de como que é o território de Israel. Então nós vimos nessa última palestra que tudo se deu início ao território de Israel com Abraão. Que Abraão, por sua vez, era descendente de Noé. Que Abraão ele teve 12 filhos. Que ele dividiu para os seus 12 filhos as suas terras. As tão chamadas 12 tribos de Israel. Que no decorrer do tempo, essas 12 tribos brigaram. Mas Abraão, ele teve filhos. Dos filhos de Abraão, quem são? Gente, até para a gente entender, olha que legal. Filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Olha que interessante, como que desde a antiguidade a intriga, o mal também está presente. Ismael e Isaque brigaram. Isaque, por sua vez, ele veio para essa região
E Ismael foi o fundador, por exemplo, do islamismo. Quando a gente fala do Islã, a gente tem que se arremeter a Ismael. Ou seja, quando a gente fala de Maomé, Maomé é descendente de Ismael. Isaac, por sua vez, ficou junto de seu pai. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos. No decorrer da idade, Isaac, pouco enxergando, Jacó roubou a bênção de Esaú. Esaú, o que era essa bênção, pessoal? A bênção, antigamente, nada mais é do que a doação das terras, ou seja, passar a herança. E quando Jacó foi passar a herança, quando Isaac foi passar a herança, que era para ser para Esaú, passou para Jacó. Jacó roubou a bênção. Tanto é que naquela história que a gente viu, futuramente ele vem o quê? Brigar com um anjo para pegar uma bênção. Fato dessa história é o que acontece? Acontece que Jacó teve as 12 tribos, dividiu essas terras, essas tribos brigaram entre si e se dividiram. Se dividiram a ponto de uma tribo não conversar com a outra. Eram as 2 tribos, a tribo de Simeão e a tribo de Judá, consideradas as tribos do sul, contra as 10 tribos do norte. Entretanto, o que acontece? Passado o tempo, essa terra ela foi avastada por uma grande seca. Nessa grande seca, todos esses 12 irmãos se viram necessários ir para o Egito. E olha que interessante, um dos filhos de Jacó, quem foi? José. José, que havia também brigado com seus irmãos, jogado em uma vala e foi resgatado como escravo no Egito, onde, tendo a mediunidade, ou seja, a clarividência, começou a relatar fatos que iriam acontecer para o faraó. E o faraó o promoveu a governador do Egito. Quando seus 12 irmãos, mais o seu pai, chegaram ao Egito, quem que o recebeu? José. José, então, recebeu os seus 12 irmãos e o seu pai. Fato que acontece é que, quando eles chegaram lá, eles foram bem recebidos. Porém, eles tinham uma outra tribo que os ajudaram. Mas, no passar do tempo, essa outra tribo foi expulsa do Egito. E os hebreus, que eram eles, foram então escravizados. Porque escravizar pessoas, antigamente, era simples. A única maneira que se tinha de construir templos, a única maneira de trabalho braçal que se tinha, era escravizando. Então, o faraó escravizou o povo do Egito. O povo hebreu, né? Escravizou o povo hebreu lá no Egito. Quando ele escravizou o povo hebreu, no começo, era interessante que o próprio povo hebreu se multiplicasse. Mas no decorrer dos tempos, o povo hebreu começou a ficar muito numeroso. E o faraó começou a temer esse povo. Falou assim, olha, esse povo tão numeroso que está ficando, pode ser que uma hora ou outra se revolte contra nós. E se revoltando contra nós, o que nós vamos fazer? Foi então que o faraó teve uma ideia. A ideia dele era de controlar a procriação dos hebreus. A primeira ideia que ele teve foi de fazer um controle através de um trabalho árduo e um trabalho excessivo, para que eles não tivessem forças depois para se reproduzir. A primeira falhou. A segunda ideia dele foi de fazer com que a parteira, porque antigamente existiam parteiras, e elas somente faziam os partos. Ele chamou as parteiras dos hebreus
e ordenou a elas que todo filho que nascesse homem dos hebreus, que fosse morto. Se nascesse mulher, podia deixar, mas se nascessem homens, que seriam mortos. Só que essas duas parteiras ficaram com medo do temor de Deus acima do faraó e não fizeram. Então a terceira foi uma ordem que ele deu, que todos os hebreus que nascessem filhos deveriam ser jogados no rio, o rio Nilo. Mas por que o faraó pensava em extirpar somente os homens e não as mulheres? Uma velha tática, onde somente um boi procria um rebanho. A intenção desse faraó nada mais era do que não ter homens hebreus para procriarem e que as mulheres hebreias procriassem também com os egípcios. Porque dali então nasceria um povo misto, um povo ao qual não era nem hebreu e nem egípcio, e que possivelmente não se revoltariam contra eles. E é nesse contexto, gente, nesse contexto que a gente está, que nasce Moisés. Moisés, por exemplo, ele era da tribo de Levi, ou seja, uma daquelas 12 tribos que a gente acabou de mostrar, que passou de um lado para o outro. Moisés nasce. A mãe de Moisés, então, ela esconde a sua gravidez, e logo assim que ela tem, Moisés coloca-o num cesto com fundo de piche e põe no rio. Mas a irmã de Moisés olha aquilo e vai descendo ao rio de encontro. Quando esse cesto para às margens do rio, e ali estava quem? A filha do faraó. A filha do faraó egípcio, que ouviu o choro e se aproximou daquele cesto. Quando se aproximou do cesto e abriu, se repeliu de amor e compaixão por aquela criança. A tomou nos braços e resolveu que iria ficar com aquela criança. A irmã de Moisés, vendo aquela situação, corre ao encontro dela e a pergunta: a senhora desejaria de uma ama de leite? E nada mais justo. Ela não teria leite para alimentar aquela criança. Ela sim. Ela volta correndo e chama a própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés, ela cria Moisés quando era bebê. Ela é a ama de leite. E logo assim que ela cria Moisés, ela entrega Moisés para a filha do faraó. Então Moisés, ele foi criado na alta cúpula egípcia. Criado como um príncipe. Ele não tinha nem o porquê sair daquela cúpula. Fome não se passava por ele. Pelo contrário, ele era detentor de grandes ensinamentos. Matemática, física, tudo aquilo que os egípcios tinham naquela doutrina foi repassado também a Moisés. Entretanto, certo dia, Moisés, junto de seu irmão adotivo, resolve sair. E ao sair, ele vê como eram tratados o povo hebreu. Castigados, humilhados, com fomes, sujos. E ele se sente repleto de compaixão por aquilo tudo. No outro dia, fazendo uma mesma caminhada, ele encontra, por sua vez, um hebreu sendo castigado por um soldado egípcio. No intuito de repelir e de parar aquela agressão, Moisés toma sua mão, uma pedra, e agride o egípcio. Egípcio ao qual vem a falecer. Ele, com medo do repúdio do que aconteceu, ele enterra o soldado egípcio na areia. No outro dia, julgando que ninguém havia visto aquilo que aconteceu, ele é repelido na rua, onde dizem para ele: Moisés,
Quem és tu agora? És julgador e assassino? Com isso, Moisés fica com medo do faraó tentar contra a sua vida. Moisés então foge. O faraó, obviamente, sabendo disso tudo que aconteceu, manda seus soldados atrás. Mas ele se esconde. Ele se esconde no deserto e se torna pastor. Porque lá no deserto ele conhece e começa a proteger as filhas de Joabe. E ele casa com uma dessas filhas. Tem 2 filhos. E ele então, nessa época, se torna um bom pastor. Chegado certo dia, em seu pastorio, né, ele se depara com o anjo e Deus, né, numa sarça. Ou seja, Deus antigamente, ele tinha essa mania de se materializar, de aparecer, de conversar. E ele aparece para Moisés e diz para Moisés que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E que incumbiria a ele agora a missão de salvar aquele povo ao qual ele prometeu. A primeira aliança que Deus fez foi com quem? Foi com Abraão. Ele prometeu aquela terra. Ele prometeu Canaã, a Terra Santa. Para quem não sabe, Canaã, a Terra Santa, hoje é onde fica a Palestina. Tão tomada de guerra, infelizmente. Mas ele ordena que Moisés vá para o Egito e que salve o povo hebreu. Moisés ainda questiona, né? Quem sou eu perto do povo do Egito? Mas Deus diz, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Aquela velha história, né? Se Deus está comigo, quem está contra mim? Moisés aceita a proposta, volta para o Egito e vai conversar com o faraó. Diz para o faraó que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ordenou que ele liberte o povo hebreu. E o faraó não aceitou. Em virtude disso, temendo de raiva, Deus manda 10 pragas no Egito. A água vira sangue. Aparecem inúmeros sapos no Egito, no que tomam todo o chão do Egito. Uma peste avasta os animais. Gafanhotos acabam com a plantação. E no meio de tantos acontecimentos, o faraó fica com medo. O faraó então decide libertar o povo hebreu. Só que ao libertar o povo hebreu ainda veio a última praga. A última praga que ceifou a vida dos filhos do faraó. O faraó então, se ardendo de raiva, manda seu exército atrás daquele povo que ele havia acabado de libertar. Julgando que encontrariam eles na beira do mar, que ali eles ficariam cercados. Mas Deus estava com Moisés. Como todos já sabemos, Moisés abre o mar, passa com o povo hebreu e o mar se fecha sobre o povo egípcio. Então toda essa história que a gente vê falar do Antigo Testamento são as primeiras histórias, ou seja, os primeiros livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele contém 42 livros, de um acervo gigantesco, cujo, olha que interessante, desses 42 livros existe um Pentateuco mosaico. Olha, nós temos também um Pentateuco de Kardec. 5 livros escritos por Moisés. Moisés então escreveu Gênesis, a criação do mundo. Êxodo, a libertação do povo hebreu
do Egito, Números, Deuteronômicos e agora Levítico, que são as leis, né? Moisés, ele veio basicamente para quê, gente? Moisés veio para preparar o território, para preparar a vinda do nosso mestre, do mestre Jesus. Quando se fala da primeira revelação, muitas vezes nós nos atemos somente a Moisés. Mas como eu disse, são 42 livros. E cada um desses livros tem um alto aprendizado. Como, por exemplo, nós temos Ruth, nós temos os profetas, por exemplo, Isaías. Olha como veio para preparar. Isaías, por exemplo, ele fez a profecia ao qual chegaria o Messias. E Jesus, na cidade de Cafarnaum, quando ele entra numa sinagoga, que ele pega aqueles tabernáculos, que ele abre, o que Jesus lê? Jesus não lê Moisés. Jesus lê a profecia. Jesus pega e lê aquela profecia e ainda diz ainda, hoje essa profecia se cumpre. Então, cada um desses livros do Antigo Testamento, que são divididos em livros históricos, ou seja, que mostra aquele contexto do Pentateuco mosaico que compõem a Torá, nós temos os livros históricos que contam todas essas histórias, nós temos os livros semânticos, que são aqueles livros de cânticos, como, por exemplo, os escritos por Davi, que a gente tem aí, agora fugiu o nome, que a gente, os Salmos, Provérbios, são os cânticos. Então, cada um desses livros tem uma extrema importância de a preparação daquele povo, que até então um povo perdido, em tese, para a vinda do nosso profeta, para a vinda do nosso Messias. Porque há coisas que não se pode revelar de uma única vez. Assim como não se ensina química no pré. Como se não conversa com uma criança sobre sexologia. Então tem coisas que tem que vir no seu determinado tempo. E assim Moisés veio. Moisés veio trazendo o contexto ao qual colocaria medo naquela sociedade. De um Deus punitivo, um Deus que, se você não obedecer, irá arder no fogo do inferno. Aquilo que a gente sempre coloca, como a gente coloca para as nossas crianças, olha, vai dormir que senão a cuca te pega. Daí vem complementando através desses cânticos, né? Ou seja, dos salmos, mostrando que Deus também está contigo a todo momento, que nada irá te abalar. E depois vem finalizando ali com seus profetas, Isaías. Os profetas nada mais são do que médiuns. Então a gente pode notar que nesse contexto inteiro a espiritualidade ela vem trabalhando há muito e muito tempo para preparar os dias que nós estamos hoje. Quem diria hoje ainda vi uma foto da cidade de Pouso Alegre, e quem diria olhar aquela foto da cidade de Pouso Alegre e olhar a foto que a gente vê hoje? Quantos carros, ônibus, não se via nada, se via um cavalo ali em torno de uma praça de terra. Quem diria, falar, nossa, haverá um tempo que na cidade de Pouso Alegre teremos aeroporto. Olha, a gente tem aeroporto agora, né? Haverá um tempo na cidade de Pouso Alegre que estará com um trânsito gigantesco de veículos. Se falássemos isso há um tempo atrás, ia falar que estaríamos mentindo. Se falássemos isso
no século antigo, muitas vezes iriam ser chamados de bruxos. Poderíamos ter sofrido aí na Santa Inquisição, né? Como há um livro muito famoso chamado O Martelo das Bruxas, né? O livro Martelo das Bruxas, ele caracteriza que colocava-se a pessoa, por exemplo, como culpada, e se aquela pessoa não fosse culpada, Deus iria salvá-la. Só que olha o jeito que era o critério. Amarrava-se a mão, amarrava-se o pé e jogava no rio. Falava, não se preocupe, se ela não for culpada, Deus vai salvá-la. Está lá no Martelo das Bruxas. Então, se nós falássemos isso naquela época, poderíamos ser considerados bruxos. Então, tudo caminha no seu determinado tempo. Todo o Evangelho está na sua ordem correta. Não adianta a gente pegar e dizer que o Novo Testamento contrariou o Antigo. Não. Não adianta nós dizermos que o Evangelho segundo o Espiritismo contraria o Novo Testamento ou que contraria o Antigo Testamento, porque também não. Um complementa o outro. Cada um na sua fase. Cada um no seu crescimento espiritual e evolutivo. Mas temos que entender ponto a ponto. Por isso que nós não excluímos o Antigo Testamento, que senão seria fácil, né? Que nem nós temos o Antigo Testamento, acabei de dizer que Moisés, por exemplo, escreveu a Gênese. Ué, Kardec também escreveu a Gênese. Então nós vamos ler a outra Gênese? Não, não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo. No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Novo Testamento, né? Como a gente viu hoje, falando de Paulo, né? Paulo de Tarso, que foi um grande expositor que conseguiu aí levar muito as mensagens do Mestre. A gente vai falar um pouquinho dele também. E para quem tem curiosidade, gente, na internet, e quem não gosta de ler, tá? Porque quem gosta de ler, eu aconselho pegar o livro Paulo Estevão, porque é maravilhoso. Mas eu entendo que tem gente que não gosta de ler. Que tem gente que tem preguiça. Tem gente que fala que ler dá sono. Mas é verdade. Então eu aconselho os senhores o seguinte. Se a gente for procurar, por exemplo, no YouTube, a gente colocar lá no YouTube resumo do livro Paulo Estevão, a gente vai encontrar um resumo maravilhoso dessa obra. Um resumo ao qual a gente consegue entender personagem por personagem, fato por fato. E o livro, que tem cerca de 400, 500 páginas, ele se torna resumido em uma ideia inteligível de apenas 1h20. Então, se você não gosta de ler, você pode colocar um foninho e vai dormir vendo capítulo por capítulo de Paulo Estevão e vai compreender um pouco mais dessa obra tão maravilhosa. Então, no próximo encontro agora, a gente vai falar um pouquinho do Novo Testamento e vamos ver o que o Espiritismo veio nos trazer aí no terceiro encontro nosso. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, né, para a gente fazer uma prece final. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a pluvoa celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia. Que assim seja.